Boa noite a todos e a todas que irão assistir esse vídeo gravado pela plataforma do Zoom. Meu nome é Guilherme de Almeida Soares, do canal Mesa de Debates, né? Canal que faz entrevistas, escreve algumas colunas e também e discute temas sobre política, cultura, esportes e além de outras coisas a mais. É, Esse vai ser o segundo programa é, do Notícias Comentadas, que era uma iniciativa que eu tive com o André há um tempo, para comentar algumas notícias, alguns fatos que ocorreram na semana. Fizemos uma Fizemos uma primeira edição já faz um mês, um ou 2 meses atrás, e hoje decidi, além das entrevistas que vocês acompanham, seja no canal Mesa de Debates do YouTube, ou seja na página do Facebook, que é a minha página, eu decidi levar, decidi manter esse notícias comentadas toda semana como parte da programação do Mesa de Debates. Então, além das entrevistas, vocês também terão também as notícias comentadas, que nesse caso irão ser comentadas por mim, né? Decidi trazer algumas notícias desta semana, né? E acho que a principal notícia dela da semana aqui no Brasil foi a movimentação em torno da vacina, que é onde ocorreram bastante coisas, muitas coisas em relação à disputa que existe em torno da vacina, né? A primeira coisa que a gente tem que entender nessa disputa quem é a disputa que existe entre as frações da classe dominante aqui no Brasil, no caso uma delas representada pelo governador Dória e outras representadas pelo Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Dória aposta na vacina da China, né? A vacina chinesa, enquanto o Bolsonaro é, é, teórica, quando o Bolsonaro não aposta na vacina. Então vamos lá. Tem diversos elementos que a gente tem que entender o que está nessa disputa. O primeiro elemento que a gente tem que entender, né, é que o fato de que do atrelamento, que é o que nós vamos discutir também em uma outra matéria, depois de conversar dessa, do bolsonarismo aos Estados Unidos, né, a ponto de que o Bolsonaro, né, não aceitar a vacina da China. E a gente sabe dos principais motivos. Os principais motivos também o, essa relação que o bolsonarismo tem com os Estados Unidos, principalmente com o Donald Trump, para poder manter aliado a poder manter junto aos Estados Unidos. Então o Bolsonaro é teoricamente forçado a rechaçar a China, né? Nessa disputa aconteceu alguns fatos interessantes. Assim, o primeiro fato, né, que a gente pode ver, que nós podemos ver, é o fato de que o Dória lançou, tá à frente nessa disputa da vacina do Bolsonaro, não o propriamente Bolsonaro, mas o governo precisou dar uma resposta, né, ao, ao avanço do Dória, porque a gente sabe que tem várias coisas em jogo, uma delas é a disputa eleitoral, né? Então, para não ficar atrás dessa disputa eleitoral para a questão da vacina, o,
governo do Bolsonaro, não propriamente o Bolsonaro, que a gente sabe que manteve uma postura contra, o que eles fizeram? Então, eles correram atrás para poder tirar o atraso que eles estavam em relação ao governo para poder comprar a vacina chinesa, né? O que acontece? A gente sabe que o Bolsonaro fez o governo retroceder, né? Dizendo que não haveria a compra da vacina chinesa, né? Por N razões, né? Que a gente vai discutir logo mais, né? Que por conta, mas principalmente por conta desse atrelamento do bolsonarismo em relação aos Estados Unidos, né? Além disso, né, o Bolsonaro ele precisa dialogar com o setor hiper reacionário, hiper retrógrado, que é o setor antifacina, que infelizmente, apesar dos mais de 150 mil mortos pelo Covid-19, esse setor ainda existe no Brasil, né? E esse setor é base do bolsonarismo. O que o setor antifacina alega? Né? Alega que a vacina não foi testada, inclusive o Bolsonaro chegou a afirmar isso, e que não iriam tomar a vacina da China simplesmente por ser da China, por conta da relação que o país pela relação por conta do país tipo ter ficado conhecido, ainda que isso é motivo de discussão e debate pelo Covid-19. Então, assim, se criou-se uma lenda de que se é a vacina da China, então não tem que tomar, o que é extremamente equivocado, né? Porque a vacina foi testada, né? Ou a vacina passou pelos testes, e o que acontece, né? E os testes deram positivos, assim, foram testes assim que num ponto de vista está mais avançado, por exemplo, do que a vacina de Oxford. E a única reação que teve da vacina chinesa foi uma dor no braço ou uma tontura, enquanto a vacina de Oxford, na verdade, uma das pessoas que estavam testando morreu, né? E inclusive essa pessoa é brasileiro, né? E esse setor dialogar com esse setor da antifacina é muito bom para o Bolsonaro, né? Por quê? Por conta de que o Bolsonaro ele é um governo que não se investe em ciência por conta da sua relação que ele tem com os grandes capitalistas, com os banqueiros, com os grandes empresários. Então, o que acontece? Para não se investir na ciência, primeiramente, o Bolsonaro ele incentiva essa política alimentar esse setor, além de ser um setor que é conhecido por ser base dele. Então, assim, para se projetar, para poder se preparar para 2022, o Bolsonaro, né, ele precisa dialogar com esse setor reacionário. Agora, cabe a gente perguntar uma coisa, né? O Bolsonaro dialoga com esse setor de ultradireita, do setor retógrado, que é contrário à vacina. Mas, assim, mas o Bolsonaro em si, ele vai tomar a vacina? O que acontece por trás dos panos, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que questionar, porque é fácil um líder
falar uma coisa, sendo que esse líder não, né, não segue o que ele fala. Então, ou seja, é a lógica do famoso picareta, né? Outro elemento que a gente precisa conversar em relação da vacina antes de mais nada, assim, é importante a gente desvendar algumas fake news, né, em torno da vacina, principalmente a ideia de que a vacina não foi testada, comprovada, então teoricamente seria usado teoricamente o Bolsonaro chegou a falar que o povo brasileiro seria usado de cobaia. Cabe perguntar para o Bolsonaro por quais motivos que o povo brasileiro seria usado de cobaia, que isso seria uma acusação muito séria, né? O que alimenta aquela lógica de teoria da conspiração, onde que o Bolsonaro é bonzinho, todos estão contra o governo porque são malvados. Coisa que a gente sabe que quem prega esse tipo de teoria, a gente sabe quem essas pessoas realmente são, né? E tem outro elemento também que é importante a gente frisar, que a OMS disse, essa notícia foi mais na semana passada do que propriamente dito nessa semana, a OMS disse que só haverá vacina só depois de 2022 para todos, ou seja, então vai ser a vacina primeiro para um setor, depois para o outro e depois para o outro, né? O que acontece? Obviamente que ninguém nega que da importância de médicos, a importância de pessoas do grupo de risco serem vacinadas pelo Covid-19, porque essas pessoas estão mais vulneráveis. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil teria sim condições de bancar uma vacina para onde que todos sejam vacinados e de forma gratuita. O Brasil tem o dinheiro para isso, né? E só que o que acontece? Só que tanto o governo federal, que mantém a sua postura negacionista, né, em torno da questão da ciência, né, tanto o governo do estado também, do João Dória, a gente sabe a serviço de quem esses governos estão, né? A gente sabe a serviço de que esses governos governam para os ricos e dão milhões para grandes empresários e banqueiros, ao mesmo tempo que eles investem pouco, né, do que deveria ser investido na saúde, do que deveria ser investido na educação e em pesquisa científica, no caso que a gente está lidando com uma questão de saúde, questão sanitária. E a gente sabe que o país teria sim condição de vacinar todo mundo. Então a gente sabe que assim que essa é uma política que por trás dela favorece os ricos, né? Porque não mexe totalmente com o lucro dos grandes empresários ou com as benesses que o Estado dá para esse setor, seja através do pagamento da dívida, entre outras coisas. Ou seja, teria condição sim, só que a gente cabe perguntar por que não, né? Por que não? Por conta realmente disso, por conta de e também a gente tem que lembrar também que a partir do momento que, pelo menos se imagina que o vírus, né, que as pessoas sejam vacinadas e isso, se a gente reivindicar uma política de vacinação em massa, né, então a gente parte do pressuposto de que a gente parte do pressuposto de que é uma medida mais acertada para poder combater o vírus no Brasil. Não, tipo, vacinar em setores de, assim, pouco a pouco, né? E isso é um outro elemento, né?
A gente também teve o Mourão, de um certo ponto de vista, tentando se diferenciar do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo acabando de tirar a responsabilidade do mesmo, de deixar a decisão em torno na mão dos estados, né? Essa, essa, esse ponto é uma discussão bastante, que eu considero bastante interessante, onde que a gente tem várias poréns, né? O Bolsonaro, durante a pandemia, assim, para poder tentar se esquivar dos seus próprios erros, ele jogou a responsabilidade da crise pandêmica ter espalhado no Brasil por conta na costa dos governadores e dos prefeitos. Não que esses setores também não sejam responsáveis, eles são, porque principalmente a partir do momento que esses setores também decidem reabrir a economia num momento onde que o número de mortes estava crescente, né? E assim, mesmo que o número de mortes, por exemplo, hoje tenha baixado, a gente sabe que tem uma segunda onda vindo da Europa, né? Uma segunda onda e que é possível sim que essa segunda onda atinja o Brasil, né? Causando mais estrago do que foi causado. Então, assim, só que o governo Bolsonaro também foi responsável porque, primeiro, pela medida que ele teve de tentar sufocar, como já discuti em lives anteriores, a quarentena, né, não oferecendo, ainda que os R$ 600 assim ajudou bastante muitos setores, né, isso é um negócio inegável, é muito pouco para um país que está em crise e para um país que está sofrendo por uma pandemia, né? E não ter e fazer com que fazer com que essa política pressionasse milhares de trabalhadores a voltarem a trabalhar, porque não teve nenhuma política de estabilidade do emprego também, né? Então, ou seja, então os trabalhadores ficaram muito naquela lógica de que ou eu fico desempregado ou eu pego o Covid. Ou seja, então se eu ficar em casa eu posso ficar desempregado, então se eu trabalhar eu pego o Covid. Então, assim, ficou meio que numa sinuca de bico, né? Muito por conta dessa política que o Bolsonaro teve. Mas, ao mesmo tempo, os governadores, assim, quando eles reabriram de forma gradual, eles também contribuem também na expansão e a contaminação do vírus, né? Isso é importante a gente lembrar aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, qual que é o grande porém dessa questão, né? Primeiro que, assim, a responsabilidade de questões da saúde do país, ela tem que ser responsabilidade tanto do governo federal, tanto do governo estadual e tanto do governo municipal. Ou seja, o governo, ou seja, então o governo federal também é responsável pela questão da crise da pandemia. A gente sabe a serviço de quem que, por exemplo, o STF está. A gente sabe das contradições, a gente sabe o que é o STF. Mas essa história de que o STF proibiu o Bolsonaro de decidir sobre questões da pandemia, essa história é uma balela, né? Se a gente for verificar o próprio site do STF, a gente vai ver que, né, o STF vai ver que a decisão não foi tipo tirar o poder do Bolsonaro de decidir na questão da crise sanitária, né? Inclusive a gente poderia também questionar também o que o Bolsonaro iria fazer além do estrago do que ele já fez
nessa questão. É algo que tem que se pensar, é algo que tem que se discutir, né? Outro elemento também que que a gente viu, né, que acho que é importante frisar aqui, é o fato de que essa política do Bolsonaro de não aceitar a questão da vacina chinesa, né, da vacina da China, ela, ela fez com que o Instituto Butantan tivesse que adiar, né, para essa questão da vacina, né, de fazer a vacina aqui no Brasil. O que acontece, né? O, talvez a vacina o que seria para dezembro, né? Talvez poderia ser para janeiro. A gente sabe também a gente sabe também que é uma vacina, né, como a gente viu na live com a doutora Ana Carolina e com a Tânia Pontempo, que uma vacina não é tão simples de se fazer. Tanto é que, então, significa que não devemos tomar vacina? Se ela for comprovada, devemos. Mas, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo tem esse porém, mas a gente sabe todo o processo que se passou para poder comprovar a eficácia ou não da vacina. E até o momento a vacina chinesa mostrou ser eficaz, né? Mas assim, só que o governo Bolsonaro retardou essa questão da vacina, né? Fez o Butantan retroceder. Talvez pode ter sido um pouco de pressão por conta de pressionar o Bolsonaro, mas talvez a gente só tenha vacina no ano que vem, por conta dessa postura negacionista do Bolsonaro. E outro elemento que a gente pode conversar aqui em relação a, ao conflito militares e o Bolsonaro, onde os militares resolveram comprar a vacina, né? E o Bolsonaro fez os militares retrocederem. Não é a primeira vez que o Bolsonaro apita de forma arbitrária no Ministério da Saúde. A gente sabe que teve casos tanto do Nelson Teich e tanto do Mandetta, que com todas as críticas que tenhamos a ele, o Bolsonaro manteve sua postura de intervir nas respectivas instituições, né? E o Bolsonaro volta a repetir isso com o Pazuello. Também temos também assim a questão do fato da vacina ser ou não obrigatória, né? Que acho que esse seria um debate importante, né? Assim, primeiro que esse debate primeiro que esse debate a gente tem que levar em consideração, né? O fato de que o fato de que você pode não ter você pode ter o direito de não se vacinar, mas ao mesmo tempo, né, essa é uma pessoa que nega a ciência e a ciência não é como falam algo de opinião, teve todo um estudo, teve todo um embaseamento e teve toda uma comprovação que de fato, né, o de fato vale mais do que simplesmente uma opinião de não tomar. E é uma decisão, e quando o sujeito diz que não quer tomar a vacina, o sujeito não afeta somente somente a eles. Porque se afetasse somente a ele, estaria no direito dele, mas não afeta a pessoa que tá trabalhando, a pessoa que está estudando, e a pessoa que quer ser vacinada, que quer sair dessa crise, né? Porque é importante a gente querer sair
dessa fase ruim de estar trancafiado em casa, mas vai sair de forma correta, não como que está sendo feito, né? E, e além de ser uma postura, né, negacionista, de vários pretextos e desculpas para poder negar o vírus, né? De vários argumentos retóricos que não se sustentam, que são argumentos rasos para poder negar o vírus e poder dar continuidade na vida no momento onde que a vida tá paralisada por uma crise, né? E a gente sabe a serviço de quem sabe que a serviço que quando a vida continua rodando normalmente, a normalidade é a serviço de quem que ela tá a serviço dos grandes empresários como o dono do Madeiro, que precisam negar a pandemia, né, para poder continuar lucrando, né? Essa é a primeira análise da questão da pandemia, né? Pegamos alguns dados aqui, pegamos alguns pontos do que aconteceu na semana, como eu próprio disse no começo desse vídeo, foi uma semana bastante turbulenta. Hoje eu escutei eu li que a Anvisa vai ter comprovação para poder comprar a vacina na China, né? Vamos ver os próximos capítulos que desenrolam a partir de então, né? Esse é o primeiro ponto desse programa. Outro ponto que seria que é importante, né? Negociar, é importante colocar aqui no canal é o acordo Brasil e Estados Unidos, né? A gente sabe que o Bolsonaro, que um dos objetivos da eleição do Bolsonaro é manter o Brasil com um alinhamento mais próximo dos Estados Unidos, transformar o Brasil aqui, como um satélite dos Estados Unidos na América Latina, né? E a gente sabe por que os Estados Unidos quer ter esse satélite, por conta da posição estratégica da América Latina em relação ao petróleo, e ter o Brasil como guarda, como cachorrinho dos Estados Unidos aqui no continente, é algo interessante para os Estados Unidos, né? E a gente sabe do atrelamento também que o Bolsonaro tem com os Estados Unidos, muito por conta de uma postura de uma burguesia, de uma classe dominante brasileira que tem a sua característica de ser entreguista, né? De ser uma classe dominante serviçal aos interesses dos Estados Unidos, ao estrangeiro, seja na Inglaterra, seja agora nos Estados Unidos, e mesmo que tenha alguns conflitos, né, entre os dois países, né, ainda que tenha uma certa autonomia entre um país e entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente sabe que essa burguesia sim serviçal, sim entreguista, né? Ou seja, o acordo, falamos em si do acordo, o acordo parte de uma ilusão do Brasil em relação aos Estados Unidos, como se o Brasil cumprisse todos os pontos que os Estados Unidos acordou, os Estados Unidos vai ser recíproco para o Brasil. Não funciona assim. A gente sabe que na prática as coisas são o buraco é bem mais embaixo, né? Não dá para poder esperar esse tipo de troca numa relação comercial, e é uma postura que, por conta dessa postura de alinhamento
dos Estados Unidos, o que o Bolsonaro tende a alimentar a ilusão de que o Trump seria o seu grande parceiro, o seu grande aliado, que ambos estão trabalhando junto. E a gente sabe que o buraco não é mais embaixo. Provou-se em outros momentos que o Brasil não teve não foi respondido pelos Estados Unidos como ele acharia que iria ser respondido. E a tendência é que isso e a tendência é que isso aconteça de novo, do Brasil não ser respondido pelos Estados Unidos, né? O acordo é basicamente abrir o comércio brasileiro para outros setores estrangeiros, né, em norma de uma suposta competitividade, mas a gente sabe que ao abrir o país para setores estrangeiros, a gente sabe que é uma política entreguista, né, que o setor estrangeiro tem muito mais força em muitas áreas do que o comércio brasileiro, e a competitividade não é algo igual, é algo desigual. É um setor onde o setor mais forte tem o costume de engolir o setor mais fraco, né? E isso é uma das formas de entregar o país para os setores estrangeiros poderem explorar, no caso, os Estados Unidos, e poder enriquecer à vontade aqui no país. Tem a questão do menos Estado, que inclusive foi acordado, foi discutido, né? Que é basicamente assim. Cai naquela lógica de que o liberalismo seria menos intervenção no Estado, né, na economia, né, e sendo que mais Estado supostamente atrapalharia o funcionamento da economia. Também temos vários problemas aí, né? Primeiro que assim não existe menos Estado dentro do sistema capitalista, ou seja, essa é uma visão liberal, neoliberal, que é bastante equivocada. O Estado sempre vai existir. O Estado é um comitê de negócios dos grandes capitalistas, mas ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo, o que acontece? O que o Brasil quer é facilitar que os Estados Unidos entrem no país para poder, de maneira econômica, explorar nossas riquezas, poder lucrar e poder ter mais presença aqui na região, né? Seja no Brasil ou seja na América Latina, né? Entramos também na questão do acordo bilateral, que a gente sabe que, como falamos aqui, uma relação comercial ela pode ser desigual porque porque estamos tratando de um cara, no caso dos Estados Unidos, que é bem mais forte do que o Brasil, então os Estados Unidos teria a condição de se impor ao Brasil, né? E também temos a questão das eleições, né? Que as eleições dos Estados Unidos são de interesse do Brasil, porque como que fica o Bolsonaro a partir do momento que o Trump sofre uma derrota para o Biden, né? Para o Biden. E esse é o segundo ponto que estamos discutindo aqui, né? E o terceiro ponto que eu resolvi pautar, né, em relação às eleições de São Paulo, né, da cidade de São Paulo,
que para mim está acontecendo um fenômeno interessante. Em algumas entrevistas, como por exemplo a entrevista da Marina Sassi e da Jéssica Marques, ambas candidatas, uma vereadora e outra a prefeita pelo PSOL, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco em relação a isso. Também tivemos a oportunidade de conversar também ao ponto de conversar também com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, onde a gente conversou sobre esse crescimento da eleição do Boulos, né? E o que acontece? O que a gente viu? A gente viu que a gente tem o Covas, tem o Russomano e tem o Boulos. O Covas e o Russomano, que estão em primeiro e segundo, sofreram uma queda, né? E o Boulos está em ascensão, né? O Boulos está em crescimento. E o Boulos está em crescimento. O que significa esse crescimento, né? Significa que com a crise econômica, com a crise da pandemia, tem mais setores depositando seu voto na esquerda, que não é uma esquerda que é uma esquerda que não está atrelada ao PT, ainda que a gente possa discutir algumas coisas em relação ao PSOL, né? Que não tem uma ligação direta com o PT. O que isso mostra? Isso mostra que, por conta da situação econômica, por conta da crise da pandemia, da postura negacionista do Bolsonaro, e de entre outros fatores, tem um setor querendo depositar a sua confiança na esquerda, né? E é um movimento que acontece não somente no Brasil, não somente na cidade de São Paulo, não é um movimento específico, mas é um movimento que acontece na América Latina inteira, né? A gente tem as eleições da Argentina, as eleições da Bolívia. Obviamente que tanto o governo, onde que a Kirchner agora é vice, e o governo do Arce tem suas contradições, é um governo que pactua, que se alia com a direita, tem todas as suas contradições em relação a isso, mas é um setor da América Latina que está querendo dar uma resposta aos governos de extrema-direita, está querendo dar uma resposta ao golpismo que existiu tanto na Bolívia e também no Brasil em 2016, e que é um setor que está querendo reivindicar, que é algo novo. A grande questão, né, que a gente tem que discutir aqui de uma maneira séria e que a esquerda tem que discutir é se a esquerda consegue transformar essa quantidade de votos, né, que ela teve em luta, em organização, em mobilização. Quanto que essa esquerda consegue capitalizar? Porque a gente sabe que o próximo período vai ser bastante turbulento por conta dos ataques, também por conta ainda dos efeitos que o Brasil vai ainda sofrer com a pandemia, e tem que ser um momento de mobilização de resistência, né? De ir para cima do governo. Então, ou seja, essas eleições, assim, o mais ideal que a esquerda, principalmente o PSOL, tem que capitalizar, transformar esse setor apoiador do Boulos em setor que é capaz de mobilizar e lutar. Como que acontece na Argentina com a frente de esquerda? A frente de esquerda obtém um grande número de votos, né? E a esquerda argentina consegue capitalizar esse setor de votos tanto em mobilização, em organização partidária, em mobilização nas lutas, e tanto nas lutas propriamente dito. Então,
Então, e por isso que eu acho que a frente esquerda argentina tinha que ser um exemplo, né, para o Brasil, né? E por fim, chegando no final do programa, a gente tem, né, as eleições da Bolívia, né? Que depois do golpe que a Bolívia sofreu, né? Que tirou o presidente Evo Morales, a Bolívia votou, né, votou na esquerda, né? E sabemos, assim como eu falei, das contradições tanto do Evo Morales do governo Arce, mas mas é uma resposta que o povo, que os trabalhadores estão dando de um lado, para a direita, né? Obviamente, como que eu falei assim, não vai ser através das eleições, né? A gente sabe que a saída tanto da crise econômica, tanto da crise da pandemia e tanto, né, para os governos de extrema direita e de direita que existem no Brasil, na América Latina, não vai ser elegendo governos que em outras épocas já mostraram como pactuar com esse setor. Mas sim vai sair na mobilização independente dos trabalhadores em conjunto com os demais setores populares da sociedade. Porque só assim, né, a gente pode dar uma resposta para esses setores de direita e de extrema direita e também da crise, né? Essas são as principais notícias que eu peguei. Obviamente que tratar tudo aqui é basicamente impossível, né? Esse vai ser os notícias comentadas agora vai ser um programa fixo que vai ocorrer provavelmente na sexta-feira, mas tem que depender também da demanda de entrevistas que eu vou ter, né? Trazendo comentários, notícias dos fatos que ocorreram durante a semana, né? Quero agradecer, né, a quem assistiu esse vídeo, deixem a sua curtida, compartilhem, se inscrevam no canal, né, que é importante, que ajuda. E também agradecer que o canal hoje chegou a 41 curtidas até o último momento que eu vi. E é isso. Amanhã teremos um debate sobre a Cracolândia, né? Que é um tema que vira e mexe e tem bastante discussão, né? E que seria importante abordar isso no canal. Então, é isso, e aguardem as novidades que todo final de semana, toda semana vai ter alguma entrevista. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.